Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que vê o que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Verso de número 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens, para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que estes já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que estás jejuando, mas sim ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Essa palavra, ela é maravilhosa. Nós todos, creio, conhecemos essas palavras de Jesus. Quando nós logo pensamos em oração, logo em nossa mente vem Mateus capítulo 6, versículo de número 6, onde a gente entende que Jesus está ensinando como devemos. E nesses versos a gente pode perceber que Jesus, ele não está falando apenas da oração. O capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus são capítulos especiais da Bíblia, porque é o momento quando Jesus, após ter chamado os seus primeiros discípulos para estarem com ele, logo após chamar os seus discípulos, ele vai falar à multidão. Mas nesse momento em que ele está falando com a multidão, a partir do capítulo 5, Jesus aproveita para ensinar, discipular os seus discípulos à parte. É perceptível nos textos de Mateus 5 até o verso 7, até o capítulo 7, que Jesus está discipulando os seus discípulos. E então ele começa a falar sobre vários temas: o casamento, a oração, a missão do crente e etc. Quando chega no capítulo de número 6, Jesus vai combater o espírito da religião. Jesus vai combater o espírito da religiosidade. Não da religiosidade mal vista, como a gente hoje no século 21 entende, mas a religiosidade daquela época, naquele momento da história. Jesus vai combater um princípio ou uma prática muito comum nos seus dias. Jesus vai combater os fariseus, os hipócritas, que faziam aquilo que faziam para Deus, não para estar em comunhão com Deus, não para edificar as pessoas, não para que o coração de Deus fosse tocado. Mas as pessoas, os religiosos daquela época, faziam o que faziam para que os homens os vissem fazer, para que fazendo aquelas coisas fossem aplaudidos pelos homens, para que quando dessem esmola, Jesus vai tocar em 3 pontos fundamentais, 3 elementos fundamentais da religião judaica, que é o dar esmola, o presentear os pobres, e também a oração, e também o jejum. E a grande questão que Jesus vai combater não é a prática do jejum. Jesus não vai combater a prática da oração. Jesus não vai combater a prática da esmola. Jesus não está criticando a prática, e sim o porquê se faz o que se faz. Jesus não está dizendo para parar de fazer. Jesus está ensinando como devemos fazer. Do verso 1 ao verso de número 4, nós entendemos como é a forma, ou qual é a forma correta de se entregar esmolas. Não à vista de todos, não para mostrar para todo mundo que eu dou esmola, não para que o irmão da igreja perceba o quanto que eu estou doando de oferta, ou o quanto que eu estou dando de esmola para as pessoas carentes. Jesus está combatendo não a prática de dar esmola. Jesus está combatendo o porquê que eu estou fazendo, o porquê que eu estou dando esmola. E ele vai dizer: quando você fizer,
Não faça para que os outros vejam. Não faça para que os irmãos da igreja te vejam como alguém de bom exemplo. Não. Antes, faça para o teu Pai, porque o Pai vê. Jesus, então, quando chega no verso de número 5, ele vai falar da oração. A oração é uma prática cristã. A oração é uma prática que nós já temos exemplos antes mesmo da vinda de Cristo. Nós temos exemplos de oração já no Velho Testamento de homens que oraram. A Bíblia diz que Daniel 3 vezes por dia orava. Nós temos exemplos na Bíblia também no Novo Testamento de homens que se debruçavam em oração, buscando a presença de Deus. Mas Jesus, ele vai trazer uma nova perspectiva de como nós devemos estar em oração. Porque a prática da oração é uma prática de pessoas humildes. Quem se declina a orar, quem se coloca na posição de alguém que quer orar, esta pessoa é humilde de coração. Porque ela entende que ela não consegue compreender o universo por si mesma. Ela entende que ela não consegue se conhecer por si mesma. Ela é uma pessoa humilde porque ela não se reconhece em si, ela não sabe quem ela é e tampouco ela tem o conhecimento total de quem é Deus. Então essa pessoa, em uma humildade de coração e de espírito humano, essa pessoa se debruça em oração. E Jesus, no versículo 5, ele vai dizer que a oração não deve ser praticada como os hipócritas e os fariseus faziam. Quando você orar, não seja como os hipócritas, que comprazem oração em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Jesus está dizendo o seguinte: não faça práticas de oração para que as pessoas te vejam, para que as pessoas reconheçam quanto você ora, para que as pessoas te aplaudam. Não, antes disso, Jesus está ensinando que a oração tem que ser no íntimo, tem que ser no secreto. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz que essas pessoas, os hipócritas, os fariseus que oram para serem vistos pelos homens, eles já receberam o seu galardão. Ora, que galardão é este que Jesus está falando? O galardão que Jesus está falando não é a vida eterna, não é o céu de eternidade, não é a eternidade com Cristo Jesus. O galardão que Jesus está falando, que esses homens que praticam a oração desse modo recebem, é o galardão desta vida. Recebem aplausos dos homens, recebem elogios dos homens, eles recebem reconhecimento dos homens, quando na verdade estão recebendo elogios, estão sendo acolhidos pelos homens, mas diante de Deus não estão sendo reconhecidos em oração. Jesus está falando que é muito fácil eu ter uma vida de oração intensa e ser conhecido pelos homens, mas não ser conhecido nos céus. Jesus está falando que é possível sim eu ter uma prática de oração constante e ser reconhecido pela igreja, pelo pastor, pelo meu líder, mas nos céus Deus não está reconhecendo a minha oração, porque eu estou fazendo de um modo errado. Estou fazendo para ser visto, estou fazendo para ser reconhecido e não para alcançar o coração de Deus. O elogio que esses homens recebem é essa vida fadada ao que se pode provar todo o tempo. Mas quando chega no versículo 6, se você tem a sua Bíblia aberta em casa, eu anotei algumas coisas aqui. Jesus disse: mas tu, vírgula, mas tu, vírgula. Ou seja, Jesus agora direciona o seu discurso aos discípulos, à igreja. Jesus direciona o seu discurso, o seu discipulado para nós, para você, para nós que o reconhecemos como Cristo da nossa vida. Ele diz: mas você, mas tu, Felipe, tu quando orares. Quando ele diz mas tu, ele está falando você é diferente. As pessoas podem orar e praticar as coisas do jeito que praticam, deixe elas, mas tu é diferente. Você é a igreja.
Você é filho de Deus. Você é nascido de novo. Então você, quando orar, quando você quiser falar com Deus, quando você estiver disposto a se conectar com Deus, ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Não vá por o meio da multidão. Não vá para o lugar de aglomero. Entra no teu quarto. Ora, quarto é lugar secreto. Quarto é lugar privado. Toda casa tem um quarto do pai, o quarto da mãe, o quarto da filha. Toda casa tem o quarto, e esse quarto tem um dono. E o dono desse quarto nem sempre gosta que todo mundo entre. Meu falecido pai, minha falecida mãe, eles sempre diziam pra gente quando saíam de casa: não entrem no meu quarto, porque o quarto é o meu lugar e o lugar da mãe de vocês. Só quem entra lá somos nós. Ele dizia isso pra gente sempre quando ele ia sair de casa. E Jesus está dizendo: quando você quiser orar, entra no teu quarto. Não é no quarto dos outros. Tampouco nas grandes manifestações. A gente pode se reunir com muitas pessoas para louvar a Deus, para clamar a Deus em prol de uma situação, como por exemplo o coronavírus, como alguém que está enfermo, como alguém que está quase falecendo ou morrendo. Nós podemos nos juntar e erguer um grande clamor. Mas Jesus aqui, ele está falando da oração particular. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. E o quarto, ele fala, o secreto do quarto, ele fala algumas coisas para a gente. O secreto, ele fala de no mínimo 3 coisas, que eu anotei aqui. Primeira coisa que o secreto nos dá a entender, ele diz que é uma solitude, somente eu e o Pai. O que Jesus está ensinando é assim: quando você quiser orar, fique em um ambiente onde esteja você e Deus, e mais ninguém. Constantemente eu encontro pessoas, me perdoe a expressão, mas eu encontro pessoas que andam mendigando oração. Eu encontro pessoas que aceitam a oração de qualquer pessoa que encontra na rua, de qualquer classe e tipo de pessoas. Não sabe de onde vem, nem para onde está indo, qual é a missão de vida, qual é a teologia que defende. Mas essas pessoas, a qualquer pessoa que encontra, diz: ora por mim. Elas são pessoas que mendigam oração. Jesus está ensinando um princípio aqui. Ele está dizendo: quando você quiser orar, você precisa entender uma coisa, que a tua alma precisa se conectar em solitude, em solidão, em silêncio, você e Deus. É maravilhoso nos evangelhos quando Jesus estava cheio de pessoas em volta dele, com os seus discípulos e as multidões que o cercavam. Mas a palavra de Deus é muito enfática em dizer: retirando-se ele do meio de todos, ia sozinho para a oração. Deixando todos da beira da praia, subiu ao monte e orava ao Pai. Deixando todos ali no barco, foi sozinho ao monte e orava com o Pai. Em Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus, com amargura de alma, subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. E chegando no monte, ele diz: fiquem aqui vocês, e eu vou sozinho para a oração. Jesus está ensinando que existe um momento na nossa vida que você tem que estar sozinho com o Pai. Jesus está ensinando que sim, nós podemos orar na igreja, podemos orar na célula, mas precisa haver um momento, um tempo, um instante da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, que eu preciso estar em silêncio, em solitude, eu e Deus. Secreto fala disso, solitude, silêncio. Secreto também fala de silêncio, onde eu me ouço, onde a minha oração é racional, quando eu não tenho influência das demais pessoas que estão orando por mim, e eu oro do meu jeito. Quando Jesus diz: entra no teu quarto, ele está dizendo: ora do teu jeito, sem a influência do teu pastor, do teu líder, do teu amigo, da tua mãe, do teu pai. Quando você quiser orar, entra dentro do quarto e você vai para o silêncio, onde a única voz que você consegue ouvir é a sua, onde ninguém vai ficar criticando o jeito que você ora, a maneira que você ora, o quanto você está orando, se você está gritando, se você não está gritando. Mas é mais profundo do que isso o silêncio.
Ele está dizendo, aonde a oração que você faz a Deus, não é a oração do vizinho, não é a oração do pastor que está orando no microfone e ele guia a minha oração. Não é a oração do líder que enquanto ele está orando, ele está guiando a minha oração. Não é a oração do líder que ele diz, vamos orar por tal coisa, e então você ora por tal coisa. Jesus está dizendo, quando você quiser orar, entra no quarto e faz a tua oração. Aquela oração que ninguém pode fazer por você, aquela oração da alma, que você faz do teu jeito, do teu modo e da tua intensidade. E a terceira coisa que a oração do secreto, do quarto nos ensina, é a profundidade. É onde você abre o coração sem vergonha e medo. É quando você rasga o teu coração no secreto. É quando você escancara o teu coração, que é uma coisa que nem sempre a gente faz na igreja. Eu como pastor, como líder, eu não posso pegar o púlpito da igreja, o microfone onde eu estou pregando nesse momento, e fazer a oração daquelas do mais íntimo do meu coração, aonde eu exponho os meus defeitos, onde eu exponho o meu oculto. E aí você vai de casa olhar, meu Deus, mas esse pastor é desse jeito, ele pensa essas coisas. Eu não posso, porque nós temos algo na sociedade que se chama ética e moral. E eu não quero que você saiba dos meus problemas. Eu não quero que você saiba das coisas que eu escondo das pessoas. Tampouco você quer que as pessoas saibam do que você esconde e oculta. Mas quando Jesus diz, entra no teu quarto, Ele está dizendo, é ali. É naquele lugar, em silêncio, em solitude e em profundidade, que você rasga o coração, abre o teu coração, escancara e diz para Deus, Deus, este sou eu, sem máscara, sem pintura, sem nenhum filtro, este sou eu diante de ti. É o que a gente aprende nos Salmos, quando os salmistas diziam, abri o meu coração, e Ele sondou, Ele olhou para dentro de mim, e nada do que há dentro de mim agora Ele não saiba mais. A oração no quarto, no secreto, vem nos dizer que você precisa estar em solitude, você e Deus, em silêncio, sem influência de ninguém, e em profundidade, sem vergonha, abrindo o seu coração. Quem de fato deseja falar com Deus, nunca procura multidões ou aglomeros, procura sempre os lugares silenciosos. Isso é maravilhoso. Há uma música que diz que as minhas maiores guerras eu não venci orando na igreja, eu venci orando no meu quarto. As maiores guerras da nossa vida nunca serão vencidas em público. As suas maiores guerras serão vencidas no teu quarto, em secreto com Deus, e Ele que te vê te recompensará. E Ele diz então, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Se alguém pudesse trazer um gole de água para mim, por favor, eu agradeceria. Fecha a tua porta, não deixa ninguém ouvir, ninguém te atrapalhar. Eu vou dizer para vocês um exemplo de vida que eu tive, que é o meu falecido pai. Quando ele enfrentava crises, e por diversas vezes eu chegava em casa da escola, e eu olhava o quarto do meu pai, estava trancado. Eu levantava de manhã cedo para ir para a aula, olhava o quarto trancado, voltava para o almoço, olhava e estava trancado. E então eu saía de novo, brincar na rua, e quando eu voltava estava trancado. E por diversas vezes, passou-se 1 dia e meio, 2 dias, que o quarto do meu pai estava fechado, trancado. E a gente sempre perguntava para a mãe, mãe, pelo que é que o pai está orando agora? Por quê? Quando a gente ia abrir a porta do quarto, a mãe dizia, não abre, teu pai está orando. E ele dizia para a mãe, Ana, o nome da minha mãe era Ana, ele dizia, Ana, não deixa ninguém abrir essa porta, porque eu só saio daqui quando Jesus me responder. Então ele se trancava, e ninguém abria a porta, e ele não abria a porta do lado de dentro, e ninguém de fora, e ele ficava em oração. Jesus está dizendo, entra no quarto, não só entra, tranque a porta, ponha um limite na sua humanidade, que quando você dobra 5 minutos, você já quer dormir, já quer sair da oração. Não, quando você dobrar os seus joelhos no quarto, tranque a porta e diga, não saio daqui, não saio daqui, até ter paz no meu coração. Mas ele diz, tranque a porta e ora, e fale,
Ou se não quiser falar, chore. Se não quiser chorar, fique em silêncio. Porque estar chorando, estar em silêncio, estar falando é orar. Orar não é gritar, também é gritar. Orar não é chorar, também é chorar. E orar não é ficar em silêncio, também é ficar em silêncio. Quantas vezes você já respondeu algumas coisas em silêncio? Alguém chega para você e diz assim: você está triste? Aí você não fala nada. Aí você faz assim. Você não responde com a boca, mas você está falando com os seus olhos, com a sua cabeça e com a sua alma. Jesus está dizendo: quando você entrar no quarto, ore. Se é falando, se é chorando, se é em silêncio, não importa. Ore ao Pai. Se expresse em lágrimas. Jesus diz: ore ao Pai e não a você. Jesus nos ensina uma coisa muito linda aqui. Eu quero terminar, porque o meu tempo já foi. Ele diz: ore ao Pai. Sabe, Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Todas as religiões do mundo chamam Deus de Deus, Ser Supremo, Arquiteto do Universo, e dão um monte de nome para Deus. Jesus, Ele desce, se encarna, se faz homem, olha para o nosso coração e diz: Deus já não é mais Deus, agora Deus é Pai. Quando você estiver no quarto, não ore a um Deus distante, não ore a um Deus que está inalcançável, que está tão longe que você não consiga palpá-lo. Não, Jesus está dizendo: ore a Deus em secreto, como se você estivesse conversando com o Pai. Aleluia. Ore ao Pai que está em oculto, porque o Pai que está em oculto te vê. Aleluia. Perceba que Jesus não diz que Ele te ouve. Se você tem a sua Bíblia, leia o verso de número 6. A última parte diz: e o Pai que está em oculto te vê. E o Pai que te vê no oculto. Jesus não ouve a oração, Jesus vê o coração. O salmista, no Salmo de número 139, ele diz: antes que a palavra saia da minha boca, Ele já me conhece. Ele já sondou o meu espírito, o meu coração. E Jesus não está ouvindo a minha oração. Até porque, se Jesus ouvisse tudo que a gente ora, eu acho que Ele não saberia muito o que nos responder. Porque às vezes a gente está precisando mesmo é ser mais crente. Às vezes o que a nossa alma está precisando mesmo é fervor no Espírito Santo. Mas a gente dobra o joelho e diz: Senhor, me dá um emprego. O que a nossa alma está precisando mesmo é criar aquele senso de crente verdadeiro e compromissado. O que a nossa alma está precisando é criar vergonha e se render a Jesus. Mas a gente dobra o joelho e diz: Senhor, cura a minha mãe, cura a minha dor, cura as minhas enfermidades, me provê. E a nossa fala não condiz com a nossa necessidade. E é por isso que Deus não ouve a oração. É por isso que Ele vê o nosso coração. E Jesus vai dizer: quando você orar, entenda, o Pai está te vendo, sondando o teu coração, as inclinações do teu coração Ele está sondando. E o salmista diz: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, esquadrinhas o meu jeito de andar, e sabes o jeito que eu falo. E ainda antes que a palavra chegue na minha boca, vírgula, Tu, ó Senhor, já conhece todas. Quão grande mistério é para mim isto, diz o salmista. Nós precisamos entender que às vezes nós estamos orando as nossas orações, gritando as nossas orações e clamando palavras ao vento, e o Espírito Santo está dentro da gente, sondando o nosso coração. E Ele está percebendo que aquilo que eu estou falando não está condizendo com aquilo que o meu coração está sentindo. Quantas pessoas oram com raiva? Está morrendo de raiva, mas chegou a hora do culto de orar, então ele ora. E a gente pensa que as palavras que saem da nossa boca
Deus está ouvindo. E a raiva que está no nosso coração, Deus não está vendo. Mas Jesus está ensinando uma coisa muito mais profunda. Ele não está ouvindo a oração, Ele está vendo o coração. É por isso que quando o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a ceia, ele diz: antes de tomar o pão em suas mãos e comê-lo, e antes de tomar o suco, o sangue de Jesus, vai e peça perdão. Vai e se reconcilie com o seu irmão. Porque vocês podem estar pseudamente louvando a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe dele. E para terminar, Isaías capítulo 29, versículo 13 diz: Deus está dizendo: eis que declara o Senhor o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim, apenas com palavras sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Sabe, eu percebo que nesta quarentena, eu percebo que nesse período de coronavírus, aonde a gente não pode, nesses instantes, nos reunir na igreja e fazer aquele culto, como diz lá em Santa Catarina, de arrombar, fazer aquele culto para cima mesmo, de estourar. Nesses dias que a gente não pode se reunir, esta palavra é muito cabível. Esta palavra é muito certeira do Espírito Santo ao nosso coração. Nesses dias que a gente não pode ir para os templos, nesses dias que a gente não pode ir para as grandes reuniões, Jesus está falando: entra no teu quarto. Esse período de coronavírus e quarentena de dia em casa é o período que o Espírito Santo está falando: está vendo o teu quarto? Entra lá dentro. Apague a luz, feche a porta, se tranque e ore. Ore não até que Deus te responda, mas ore até que você seja transformado. Ore o suficiente até que você se fale a você mesmo, diga a você mesmo: eu estou mudado pela presença de Deus. Não dobre os seus joelhos querendo mudar Deus, dobre os joelhos dizendo: Senhor, me muda. Esse período de quarentena, esse período de coronavírus, é o momento em que o Senhor preparou para mim, para a minha família, para estarmos em secreto, no quarto, contigo, a sós. E é o mais lindo, é que Jesus não diz só entra no quarto e ora. Ele diz assim: e o teu pai que te vê? A pergunta que eu fico pensando para mim é assim: quando o Espírito Santo olha para mim, o que é que ele vê? Mas ele diz: o teu pai que te vê, te recompensará. Sabe o que Jesus está dizendo? Que não existe uma oração que se faça no secreto que Deus não responda. Que não há uma oração no secreto, eu e Deus, sem ninguém, que Ele não me ouça, que Ele não me vê e que Ele não me recompense. Sabe, pode ser que a recompensa não seja o que eu quero, mas Ele recompensa. Pode ser que a resposta não seja o que eu espero, mas Ele responde. Porque Ele não deixa ninguém de coração contrito sair da sua presença com as suas mãos vazias. Quer um conselho? Pastor, o que vale a pena fazer na quarentena? Não vale a pena ficar gastando tempo. O que vale a pena fazer na quarentena, pastor? Botar o pé para cima, no sofá, assistir Netflix, um filmão, ficar com a minha família? É legal, é divertido, o tempo passa rápido. Mas sabe o que vale a pena? Entra no quarto, fecha a porta e ore ao Pai que te vê. Pastor, nessa quarentena o que o senhor recomenda pra gente? Assistir um filme, sair, brincar com a família? É legal, faça isso. Mas não perca a oportunidade que você nunca teve, talvez, tão presente na nossa história, de você poder separar um tempo e dizer para sua esposa: amor, eu vou entrar no quarto, não me incomode. De você dizer para o seu esposo: amor, eu vou entrar no quarto, não me incomode. De você olhar para os seus filhos e dizer: ei, todo mundo em silêncio, eu vou entrar no quarto e eu vou orar.
Ou então é aquele momento que você diz: agora desliga a televisão, desliga o celular, desliga o computador, desliga o PlayStation, desliga esse jogo. Vamos todo mundo apagar a luz da sala, fechar a porta da casa e vamos tirar um período de oração. Este é o convite de Jesus para a gente. Ele está dizendo: vem, vem porque no secreto eu tenho recompensa para você. Vem porque no secreto eu tenho mistérios para te falar que você não conhece. Esta palavra ecoa no Velho Testamento em Jeremias, quando ele diz: clama a mim e responder-te-ei. E a Jesus. Se você puder nesse momento, onde você estiver, se colocar de pé aí na sua casa, no seu quarto. Pastor, por que de pé? Ou fique sentado, não tem problema. Mas vamos a uma palavra de oração nesse momento. Lembrando sempre que Deus não ouve apenas, Ele vê. Ele está vendo. E nesse momento, enquanto nosso querido irmão Jardel estará cantando uma canção, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no seu coração aonde você estiver. Peça para fazerem menos barulho aí na sua sala. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos e enquanto ele vai ministrando esta canção ao nosso coração, eu e você vamos estar em silêncio, em solitude e em profundidade na oração com o Senhor. Feche os teus olhos. Eis-nos aqui, Jesus, diante da tua presença. Eis-nos aqui, Jesus, diante da tua presença.